O que me fascina, talvez, na ciência é a capacidade que o ser humano adquiriu de conseguir planejar experimentos, construir as coisas mentalmente. Por exemplo, no caso de um avião. Jamais você vai construir um avião por tentativa e erro. Então, o que você faz sempre é o quê? Planejar. E antes de construir o primeiro parafuso do avião, você tem certeza de que ele vai voar, a quantidade de combustível que ele vai usar, quantas pessoas que ele pode carregar. Então, tudo isso é algo que sempre me fascinou. A química, particularmente, é algo que vem daquele sonho, né, de ser aquele cientista maluco, né, dentro do laboratório. Eu sempre tive interesse também de trabalhar em algo que tivesse, de alguma forma, uma repercussão para a sociedade, para a região, né, onde nós estamos, Minas Gerais, onde tem muitas empresas mineradoras. E o próprio governo de Minas Gerais, no estudo que ele fez, falou dos elementos portadores de futuro. São aqueles elementos que, se nós tivermos disponibilidade em abundância, vai atrair empresas. Um deles é o lítio. Então, se nós tivermos lítio de qualidade aqui no estado, nós vamos atrair empresas para fabricar baterias. E tem vários outros elementos. Podemos citar o próprio nióbio, platina, paládio, né, tântalo. E tem as terras raras, que vão principalmente em telas, né, em monitores de computadores como esse. E o que acontece? Acontece que em Caldas, né, próximo de Poços de Caldas, nos anos 70, houve a mineração de urânio. Só que devido a um fenômeno chamado drenagem ácida de mina, não foi possível dar continuidade. Ela está parada hoje com um problema ambiental muito grande. Mas o que é interessante é que nos lagos formados, que são as barragens de rejeitos, há uma quantidade enorme de terras raras, inclusive urânio. Uma das dificuldades grandes é como separar e extrair esses minerais, porque, quimicamente falando, eles têm propriedades muito semelhantes. Eles têm a mesma carga, o mesmo raio, a mesma reatividade química. Então, procurar formas de separar elementos é de suma importância para que se torne viável economicamente extrair essas terras raras. Então, normalmente, há um interesse, todos sabemos que ali existe um ouro a ser minerado, mas nós não sabemos ainda como torná-lo viável economicamente. A outra é uma questão mais ambiental, que é em relação à produção de ouro. Ouro e todos esses metais preciosos, geralmente, eles são encontrados na natureza, incrustados em piritas. Piritas são sulfetos desses metais. Né? Aqui nós temos dois exemplos, né? Esta é a calcopirita, é um sulfeto de ferro e cobre. E esta é a pirita, a famosa pirita, que a gente encontra muito lá em volta de Ouro Preto. Incrustado nela, você encontra o ouro. Ouro aparece em quantidades ínfimas. Para cada 1 tonelada desse material, você extrai 1 grama. Então a quantidade, o volume de material que você tem que trabalhar é muito grande. Quando isto é exposto ao meio ambiente com chuva e o ar, ele oxida. E enxofre gera o quê? Gera sulfatos e ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é um ácido forte. Então o ácido sulfúrico formando no meio ambiente, o que ele faz? Ele vai provocar solubilização disso aqui mais ainda. Solubilizando vai fazer com que os metais sejam liberados no meio ambiente, provocando a contaminação, acidificando os aquíferos e assim por diante. É um processo muito difícil de ser interrompido. Um dos interesses nossos é como prevenir este processo. O segundo é compreender como é que é o mecanismo a nível molecular que está acontecendo na superfície. Principalmente que aonde se encontra pirita, você encontra também um material chamado arsenopirita, ou seja, tem arsênio. Todos nós sabemos, né? É até histórico, né? O arsênio sempre foi usado como um veneno. Então é muito importante que haja separação desses dois materiais. Infelizmente, não se consegue fazer uma separação muito grande. E o que acontece hoje? Nós temos barragens grandes, muito bem controladas, onde que você tem soluções enormes com arsênio e com vários outros materiais que tem ali, que precisam ser monitorados frequentemente. Nós aqui fazemos um trabalho em colaboração com algumas empresas de ouro, que eles nos permitem ir no local e os dados mostram que a presença de alumínio, né, na forma de hidróxido de alumínio, juntamente com ferro, ele aprisiona o arsênio, fazendo ele voltar a ser um mineral onde que não contamina mais o ambiente. Então isso abre uma perspectiva muito grande de como talvez trabalhar melhor nessas barragens de forma a garantir que no futuro, imagine vocês dentro de um horizonte de 50 anos, 100 anos,
nós temos certeza de que o arsênio vai estar aprisionado e que não vai estar contaminando o meio ambiente. E por fim, dentre os vários minerais portadores de futuro, tem um que o Brasil tem, particularmente em Minas Gerais, uma vantagem econômica muito grande, e é o caso do nióbio, que está em Araxá. Grande parte dele vai para o aço produzido, uma liga com pequena quantidade de nióbio, que torna este aço bastante resistente, tanto à corrosão quanto a mudanças bruscas de temperatura. Então, para quem se lembra, carros antigos, né, os canos de descarga dos carros, nós tínhamos que trocar, né, de 6 meses, principalmente os carros a álcool, corroía rapidamente. Hoje em dia não, porque o aço ali tem uma pequena quantidade de nióbio. Então, hoje uma preocupação muito grande é buscar novas tecnologias que possam usar o nióbio. Não só compreender todas as propriedades do nióbio, mas como também novas aplicações. Uma preocupação grande é em relação à calcopirita. A calcopirita é de onde que se extrai o cobre. E todos nós sabemos que o grande produtor de cobre no mundo são os chilenos, porque a quantidade de cobre que tem aqui é muito menor do que os dos nossos amigos chilenos. E a rota viável economicamente, de acordo com os estudos feitos, é através de um processo chamado hidrometalúrgico, ou seja, você tem que solubilizar esta rocha para extrair o cobre. Mas aí fica a questão, esta pirita é uma das poucas, né, que no meio ambiente ela não se oxida naturalmente. Então o nosso esforço é compreender o mecanismo para tentar desenvolver formas de extrair o cobre que está aqui, né, da forma mais viável e mais barata possível. Então nós temos colegas que estão na engenharia trabalhando nisso do ponto de vista experimental, e nós aqui tentamos utilizar todo o nosso conhecimento que nós temos de física quântica, né, da química computacional, que é justamente estudar, simular este material e ver como que as reações acontecem. E a partir dali, tentar vislumbrar maneiras de tornar essa reação mais rápida e viável do ponto de vista químico. Na verdade, é preciso você estar preparado para você fazer as descobertas. A partir do momento que você tem uma gama de conhecimento muito grande, você é capaz de ter um raciocínio intuitivo, ou seja, é uma visão de cima. Imagina você olhando para uma cidade, você tem uma ideia onde que tem os prédios mais altos, onde tem os mais baixos, onde tem os córregos, onde que provavelmente passam os rios, tudo, mas você não tem os detalhes. Ali naquele processo, quer dizer, quando você tem essa gama de conhecimento, então o processo intuitivo aparece. Você olha, eu vou encontrar alguma coisa ali, eu vou ter que ir naquela região. Um outro aspecto é quando você é capaz de dialogar com diferentes pessoas. Isso é muito legal, né? Então quando você tem pessoas de diferentes áreas, todas dando a sua visão daquele problema. Então começam a surgir questões que muitas vezes você jamais, né, imaginou. Aparece de novo a intuição, né? Porque de repente um vira e fala assim, mas isso aí está parecendo com uma coisa que eu vi lá, né? Algo que está completamente diferente, né? da sua área de expertise, né? E aí a pessoa fala, olha, então que tal a gente tentar esse caminho aqui? É assim que acontece muitas vezes. Então, essa criatividade é isso, é um exercício mental, ela não nasce somente inerente, ela tem que ser aprimorada. Você tem que ter o que se chama no inglês de mindset, né? É uma mentalidade, uma postura de buscar, de ir atrás, de, né, ir aonde que ninguém jamais foi, né? Como fala aquela frase lá do Star Trek, né? Do Jornada nas Estrelas, né? To boldly go where no one has gone before. Né?